Todos vocês sabem que o Moraes foi humilhado pela justiça italiana com a liberdade conferida para a Carla Zambelli. Agora temos um novo capítulo na humilhação pública internacional do Moraes, que é o fato do Fachin ter escrito uma nota oficial em nome do STF para defender o Moraes. Eu vou te contar o que o Fachin disse e vou te trazer um bastidor de como essa nota foi resultado de uma imensa pressão interna que fez o Fachin se sentir coagido a escrever essa nota e que desaba de uma vez por todas o teto do STF na cabeça dos ministros. O Fachin nessa nota uma série de obviedades. Ele fala que o processo e seus atos transcorrem em estrita observância à Constituição da República e blá 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 blá, sobre o ponto essencial, que é o fato de que o Moraes funcionava como juiz e também como vítima, porque a Zambelli foi acusada, né, de construir um habeas corpus para prender o Moraes, e isso o Moraes, claro, seria vítima, e também de invadir o sistema do CNJ, e o CNJ tinha como membro o próprio Moraes. Nada disso, desse fato do Moraes ser vítima e também juiz, do Moraes ser parte interessada no processo e julgar a pessoa, nada disso o Fachin disse. Ele apenas se limitou a dizer que o STF defende a Constituição brasileira. Só que tem um ponto aqui que vai mais longe, não é do estilo do Fachin, aí tem a ver com o bastidor que eu disse que eu ia contar para vocês do porquê que o Fachin foi coagido a fazer essa nota. O Fachin, ele diz o seguinte, que ele está preocupado com a decisão da Corte Italiana considerando a cooperação jurídica entre os países. Ou seja, o presidente do STF está buscando com essa frase o quê? Ameaçar a Itália, dizendo, olha, cuidado, hein? A gente sempre extradita as pessoas italianas quando vocês pedem. Agora que a gente pediu, vocês não extraditaram, então pode ser que a gente não faça mais isso. Esse tipo de ameaça, esse tipo de intimidação à justiça italiana não é a cara do Fachin. E o bastidor que a gente tem é que o Fachin não queria escrever essa nota. Aliás, todo mundo queria ficar embaixo da cama, morto de vergonha. Mas o Fachin foi pressionado pelo Moraes e pela sua turma, Gilmar Mendes, Dino, Toffoli, a escrever essa nota. O Fachin, portanto, está com a espada no pescoço por essa turma, que quer reagir à justiça italiana, que quer demonstrar força diante da decisão da justiça italiana. O Fachin não quer isso, mas ele faz. E ele faz porque ele é frouxo. É isso que é verdade. A gente tem, infelizmente, um ministro com uma personalidade frouxa dentro do STF. Ontem eu mostrei aqui no canal. A Suprema Corte da Itália publicou a íntegra da decisão que libertou a ex-deputada Carla Zambelli e que negou a extradição dela solicitada pelo STF, dizendo, por escrito, que o Moraes não foi imparcial ao julgá-la. Só que o STF reagiu e soltou uma notinha absolutamente vergonhosa para defender o Moraes. Essa notinha é curta, gente, bem curtinha aqui, e tem 3 grandes mentiras. Leia aqui comigo, página oficial do STF, nota do Supremo Tribunal Federal. Primeira mentira. O Supremo Tribunal Federal reafirma sua independência e imparcialidade no julgamento da ação penal 2428-DF. O processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Mentira 1, então. A Zambelli, ela foi condenada a 10 anos por contratar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e plantar lá um mandado de prisão falso. Contra quem? Contra o próprio Moraes. O mandado estava em nome do Moraes, ou seja, o homem que era a vítima do crime foi o mesmo que investigou, que mandou prender e que votou para condenar. Além de ter pedido a extradição e de ter definido o presídio em que a Zambelli cumpriria a pena. Para o ponto 2? Por isso, a presidência do Supremo acompanha com preocupação a recente decisão proferida pela justiça italiana em matéria relacionada à cooperação jurídica entre os dois países, ressaltando que esta corte vem atuando com marcante deferência aos estados estrangeiros quando examina pedidos de extradição. Então, mentira 2. Essa nota ela enquadra o problema como se fosse um problema de cooperação internacional, de deferência de uma justiça com a outra porque elas cooperaram no passado. Só que o problema não é esse, não é uma questão de cooperação. Não é uma questão de reciprocidade, porque lá atrás o Brasil extraditou nacionais italianos após um pedido da Justiça da Itália. Não, o problema é outro. A Suprema Corte Italiana ela analisou todo o processo da Zambelli e ela entendeu que não foram respeitados padrões mínimos de direitos humanos previstos em tratados e acordos internacionais. Ela entendeu que o devido processo legal, que eles também devem seguir, foi violado no caso da Zambelli aqui no Brasil. Como eles chegaram a essa conclusão? A extradição ela não pode ser autorizada, porque eles não vão compactuar com um processo que sequer respeitou padrões legais mínimos de direitos humanos que a própria justiça italiana observa. Vamos para a mentira 3.
Após a instrução, sempre plenamente observado o devido processo legal, a ação penal foi julgada integralmente procedente pela turma, novamente por unanimidade, inclusive afastando por decisão colegiada a suspeição suscitada. Ora, essa turma é a primeira turma, formada por 5 ministros, e o relator que tocou tudo era o próprio Moraes. A turma decidiu que o Moraes era imparcial, com o próprio Moraes lá dentro decidindo. E o próprio Moraes também participou do julgamento, em que ele disse que ele mesmo era imparcial. Veja só, o acusado se julgou e se declarou inocente. Não, isso não prova imparcialidade, isso prova o contrário. É evidente isso. É um argumento totalmente circular, que não faz sentido, que não responde à acusação de quebra de imparcialidade. Isso aqui é dizer, Moraes é imparcial porque nós decidimos que ele é, ou porque Moraes decidiu que é. Meu amigo, vamos olhar para a realidade desse cenário sem rodeios e direto ao ponto. O que os bastidores do Supremo Tribunal Federal revelam é uma crise sem precedentes na cúpula do Judiciário. A recente emissão de uma nota oficial, assinada pelo ministro Edson Fachin para defender as decisões de Alexandre de Moraes, expôs uma fratura exposta na imagem internacional da Corte. Após a justiça italiana recusar o pedido de extradição e conceder liberdade, o tribunal se viu diante de uma humilhação pública global e tentou criar uma narrativa de blindagem institucional. Mas a verdade por trás da notícia, meu amigo, é que essa nota não reflete um consenso espontâneo, mas sim o resultado de uma imensa pressão de bastidores. Informações internas apontam que Fachin teria sido fortemente pressionado pela ala mais influente da corte, capitaneada por Moraes e Gilmar Mendes, para adotar uma postura de enfrentamento contra a decisão europeia. O texto, que inclui um tom de velada retaliação sobre futuras cooperações jurídicas bilaterais com a Itália, destoa completamente do perfil tradicional de Fachin, demonstrando um cenário de submissão e falta de comando real na presidência do tribunal. O efeito prático dessa manifestação foi desastroso. Ao tentar blindar o colega, a cúpula do tribunal conseguiu apenas reacender o debate internacional sobre a anomalia jurídica, onde o julgador atua simultaneamente como parte interessada e vítima no processo. Essa exposição constante fragiliza a governança interna e mostra que a presidência formal da corte funciona como uma figura decorativa diante das ordens da dupla dinâmica que dita as regras em Brasília. Quando o presidente de uma corte é acuado a assinar um manifesto que não subscreve por convicção, o teto das instituições desaba sobre a cabeça dos próprios ministros. O sistema faz de tudo para blindar as decisões de Brasília e esconder o racha interno dos tribunais. Mas a nossa missão aqui é chutar o balde e trazer a verdade sem filtros para o cidadão de bem. Se você defende a imparcialidade da justiça, o respeito às leis e o fim dos abusos de poder, faça a sua parte agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para o YouTube entregar esta análise para milhares de patriotas por todo o país.